Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 90. E com este Salmo, nós iniciamos o quarto livro de Salmos, o que para mim é extraordinário. Nós começamos esse período de quarentena na primeira parte do livro de Salmos, ou seja, na segunda metade do primeiro livro. Cobrimos o segundo livro, o terceiro livro, e hoje damos início ao quarto livro de Salmos, que, como vocês sabem, já fiz essa observação no passado, está dividido em 5 grandes partes. E agora iniciamos com o Salmo de número 90, este quarto livro, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. E isto é fascinante para mim, tem sido uma grande jornada, uma grande aventura, e espero que seja e esteja sendo uma bênção para você também. O Salmo de número 90, ele é conhecido por causa de um versículo, posso dizer. Quer ver só? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Este é o verso que a vasta maioria das pessoas associa com o Salmo de número 90, não há nada de errado com isso, simplesmente estabelecendo o fato de que este Salmo é conhecido por ter esta mensagem: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É um Salmo atribuído a Moisés, e como vocês sabem, um homem que viveu intensamente a vida com Deus. A vida de Moisés dividida em 3 períodos de 40 anos, o período até a maturidade, depois o período de isolamento no deserto e, por fim, o outro período de 40 anos, quando ele lidera o povo até a chegada, a aproximar-se da terra prometida. Então, nós temos um homem que viveu intensamente todas as coisas, um homem que experimentou dores, experimentou momentos de grande vitória, de grande alegria, frustrações, constrangimentos, mas também uma vida gloriosa em comunhão com o Senhor Deus. Homem que cometeu erros, um homem que acertou muitas vezes, e assim é alguém que por trás desse salmo inspira as nossas vidas a contar aquilo que há de mais precioso. Porque, para mim, e eu já disse isso anteriormente em outros contextos, tempo é vida. Existem aqueles que dizem que tempo é dinheiro, mas para mim tempo é muito mais que dinheiro. Tempo é a própria vida. E daí o porquê a importância de contarmos bem cada dia que Deus nos concede de vida. Viver cada dia intensamente, ter um plano de ação, ter uma objetividade, ter pegada, ter um senso de direção. Ainda que você reserve o dia para descansar e fazer nada, para curtir, para praticar os seus hobbies, sejam eles quais forem, ainda que seja um tempo reservado para descanso e recreação, isto deve ser objetivado, tem que ser planejado, tem que ser ardentemente desejado e assim executado. Então, nós precisamos ter esta boa administração do tempo para que a nossa vida seja uma vida bem vivida, aproveitada em toda a sua intensidade e em todo o seu potencial. Do verso 1 ao verso 6, eu aprendo com a palavra de Deus acerca da nossa estabilidade, que é o próprio Deus. Deus como a nossa estabilidade em tempos e contextos instáveis. Olha só, o texto diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens,
por 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então, a vida é tão passageira, mas ao mesmo tempo eu coloco esta pressa, essa instabilidade, isso que passa tão rapidamente na estabilidade daquele que é eterno. O Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e tu formaste a terra de eternidade em eternidade, tu és Deus. Se você vive pela fé, não existe perda de tempo nesse sentido, porque você está em comunhão com Ele. Por exemplo, aqueles 40 anos de Moisés no deserto, esses 40 anos de preparação, de quebrantamento para ser o grande libertador do povo de Israel, tirando da escravidão do Egito, você tem nesse período de 40 anos não um desperdício, mas um período de preparação. Nós achamos que é um período de desperdício porque nada, entre aspas, foi alcançado, mas deixe-me dizer uma coisa, para que Deus alcance grandes coisas externamente, é necessário, em primeiro lugar, que grandes conquistas da parte de Deus sejam estabelecidas na alma. Se Moisés não tivesse sido ajustado naqueles 40 anos de aparente desperdício de vida no deserto, ele não estaria pronto para ser o líder que foi. E assim nós encontramos em Deus nossa estabilidade quando tudo na vida parece tão efêmero e tão passageiro. Dos versos 7 ao verso 12, o Senhor Deus é a nossa purificação, Ele é a nossa pureza em tempos quando e em contextos onde nos sentimos impuros. Dr. Martin Lloyd-Jones, falando sobre a natureza pecaminosa, faz um comentário interessante. Você vai dormir, você ora, você consagra a sua vida, dorme o sono muito bom, você acorda. A primeira coisa que você faz é ter um pensamento ruim. De onde vem isso? Isso não vem de uma pessoa que deliberadamente quis pecar contra Deus através do pensamento. Vem em função da nossa natureza pecaminosa, que nos faz agir assim, mesmo quando não queremos. E aqui o Salmo, do verso 7 ao verso 12, fala sobre este Deus que é, no final das contas, a nossa pureza e a nossa purificação quando nós nos sentimos impuros, quando nós nos sentimos indignos. E aí você vai para o verso 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados, puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Percebe que a linguagem muda e daquilo que é efêmero o salmista passa a falar sobre aquilo que é impuro, aquilo que é sujo. E Deus é a solução para este sentimento. Não que o salmista tenha, neste exato momento, cometido um erro, mas é a natureza humana que se sente assim em função da sua natureza pecaminosa diante de um Deus santo. E esta é a sensação. Quanto mais você aproxima da santidade de Deus, tanto mais consciente você se torna do seu pecado. Não foi esta a experiência de Isaías? Quando Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, teve a visão do Senhor no alto e sublime trono, o que aconteceu? Ele se sentiu impuro. Eu sou um pecador de puros, em lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. E o que ele precisa? Purificação. E assim, esta é a realidade de todo aquele que crê. Quanto mais você se aproxima do santo Deus de Israel, tanto mais consciente você se torna daquilo que você é, porém, não para desespero, mas para pureza, para purificação, para salvação, para glória. Dos versos 13 ao verso 17, o salmista diz que o Senhor Deus é a nossa força em tempos e contextos impróprios. Verso 13, volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos.
Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Em outras palavras, nesses versos de 13 a 17, o Senhor Deus é para o salmista e deve ser para nós força, a nossa força em tempos adversos, tempos de adversidade, tempos impróprios, e nós viveremos muitos deles. No entanto, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações ou coração sábio. Você gosta de matemática? Um dos grandes lamentos que eu tenho na minha vida foi não ter ido avante com o curso de matemática. Eu deveria ter terminado. É absolutamente fascinante a matemática. Ela é, alguns argumentariam, especialmente no passado, a rainha das disciplinas. Mas não são todos que gostam de matemática. Dr. Ravi Zacarias faz um comentário muito interessante. Ele diz que enquanto a matemática existir, o ateísmo nunca criará raiz nas escolas de todos os países do mundo. Porque sempre que se depararem com uma prova de matemática, as pessoas vão orar. Elas vão buscar a Deus. Não resta a menor dúvida. Senhor, me ajuda. E ele argumentou de uma forma muito engraçada. A congregação que ouviu veio abaixo rindo, e ele disse muito propriamente: não se preocupem, será muito difícil estabelecer o ateísmo nas escolas de países do primeiro mundo como querem. Por quê? Porque enquanto provas de matemática existirem, sempre alguém estará clamando por ajuda. Ajuda divina. Mas esta é uma matemática espiritual, não é? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Uma matemática que calcula o valor do tempo. Uma matemática que expressa o valor de cada dia. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso desejar contar. Eu preciso aprender a contar. E matemática não vem facilmente. Mas deixe-me dizer, nada nessa vida vem facilmente. Língua portuguesa não vem facilmente. Aprender música não vem facilmente. A menos que você seja um gênio. Mesmo que seja um gênio, você tem que investir algum tempo estudando. Mas gênios são exceções, não são a regra. E a vida não é de exceções, a vida é feita de regras. As exceções confirmam a regra. Então, nesse sentido, tudo que nós vamos aprender é difícil, vem com grande peso, transpiração, muitas vezes mais do que inspiração. E aqui então o desejo de contar é necessário. E aqui você vê no Salmo 90, verso 10, o salmista dizendo: ensina-me. Há um desejo, eu quero aprender a contar. Depois de ter contado, eu preciso saber como contar, para que eu possa ter o cálculo correto. Eu sei os números, eu sei as fórmulas. Bom, agora eu vou aplicar, eu vou saber como usar isso. Ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E saber contar com sabedoria para poder desfrutar daquilo que foi calculado, porque seria um tremendo desperdício ter desenvolvido toda aquela equação maravilhosa, aquele problema gigantesco, chegar à solução e não desfrutar dos benefícios daquilo que você tão propriamente resolveu. É necessário desejar, é necessário saber, é necessário desfrutar daquilo que foi aprendido. Quero chamar sua atenção para o final da nossa meditação, nesta epístola maravilhosa de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Provavelmente muitos já saberão o verso que eu vou ler, mas
só para confirmar a sua impressão. O verso diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Mas o ponto que eu quero estabelecer aqui é este. Para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E aqui eu quero deixar uma palavra de encorajamento para aqueles que, como eu, já viveram ou vivem momentos, períodos na vida, quando você olha para o espelho e diz: eu desperdicei parte da minha vida, eu perdi uma oportunidade, eu deixei que algo bom acontecesse comigo, com minha família, a oportunidade veio e foi. Eu tenho um grande amigo aqui em Dourados que usa uma expressão que eu não vou me esquecer dela jamais, mas nós não podemos perder o cavalo que vem arriado. Ele chega, nós temos que montar nele, porque ele veio arriado. Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade. E existem pessoas que lutam com este sentimento de que perderam tempo. E eu quero lhe dizer uma coisa. Em Cristo, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não se preocupe com o tempo que, entre aspas, está perdido. Ele está aparentemente perdido. Mas em Cristo, tudo pode ser diferente. E imagine o potencial das próximas 24 horas se o poder do Santo Espírito envolver a sua vida. Imagine que tipo de dia poderá ser este, vivido na presença e na glória do Espírito Santo. O meu desejo é que nós experimentemos a presença gloriosa do Deus Trino de Israel diariamente. E assim tenhamos a convicção que mesmo que no passado tenhamos cometido algum tipo de erro, perdido algum tipo de oportunidade, lembre-se que nele não há perda de tempo. Tudo faz parte de uma preparação. E assim ele pode restaurar o tempo e potencializar o tempo, de tal maneira que aquilo que você achou não poderia ser mais capaz de fazer ou experimentar de novo, ei, o milagre está chegando. Então, fique firme, olhe para Cristo e consagre o seu tempo a Ele e deixe que Ele, na sua sabedoria, no seu poder, administre de tal maneira que você chegue a viver o potencial para o qual foi criado em Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.